Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso do Dia. Depois de um longo mês de férias, sumidinha, estou de volta, plantão da Taizinha, com os seguintes temas. Semana de preparação para o clássico contra o Flamengo e o Botafogo não decolou no campeonato. O que podemos esperar de mais uma semana de trabalho e o porquê essas semanas cheias não têm sido vantajosas para o Botafogo com relação aos nossos adversários. Dinheiro no futebol traz felicidade? A maioria de nós achou que a curto prazo resolveria todos os problemas. Mas, pelo visto, não é bem assim que funciona e nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. E mais, o que mudou no discurso do Luiz Castro com relação ao último jogo contra o Juventude no turno? Pelo visto, muito pouco. Vocês vão ver que o discurso pós-jogo é praticamente o mesmo. Isso e muito mais vocês vão ver aqui no Plantão Glorioso. Solta a vinheta, Maicon. Antes de iniciar o plantão, eu vou continuar sendo a chata do GG, né, galera? Aquela que vem sempre aqui pedir. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, continuem compartilhando, deixando os comentários. Nós batemos 68 mil inscritos, estamos rumo aos 70 e precisamos da moral de sempre que vocês nos dão. Então, por isso eu preciso sempre fazer esse papel de chata, gente. É um papel necessário. Mas agora, vamos ao que interessa. Botafogo inicia mais uma semana de trabalho para o clássico contra o Flamengo. Tá vindo de um tropeço contra o Juventude, mais um empate por 2-2. E aí ficam aquelas perguntas, né? Começa a dividir as opiniões tanto da torcida quanto da imprensa. E aí todo mundo se pergunta por que o Botafogo não decolou. Essa acho que é a principal questão, né? O que todo mundo quer que Luiz Castro e o departamento de futebol respondam. O que eu vejo ali é o seguinte, é claro que todo mundo tá cansado de saber que é um projeto. Eu não sei vocês, mas eu não achava que o Botafogo iria decolar, ser campeão brasileiro, nem nada disso. Mas eu também não achava que teriam o Botafogo de sempre, que a gente viu aí pouco tempo atrás, né? Um time que vem numa sequência de derrota, empate. Isso daí a gente já via antes de virar SAF. Eu também não esperava isso. Eu esperava no mínimo um time ali meio de tabela, né? Beliscando alguma vaguinha, alguma coisa. E não é o que a gente vem vendo, né? O Botafogo não mostra evolução. Pra mim é um time que, no mínimo, mesmo a gente sabendo que é um time muito novo, muita gente chegando, muitos jogadores que ainda estão se entrosando, estão em níveis diferentes fisicamente, mas eu acho que, no mínimo, a gente já deveria ver algum tipo de evolução. E eu, particularmente, não consigo ver. Eu acho que o Botafogo poderia muito mais do que ele tem apresentado. Vejo meio-campo e ataque que não são efetivos, zaga dando muito mole. E o Botafogo tá tendo tempo, né? Essa é a questão também. Por que essas semanas cheias não estão sendo vantajosas pra gente? É tudo que um treinador queria, né? Tempo pra ter um jogo só na semana e todo o resto de treino. E a gente não vê isso, né? Essa semana de treino deveria ser uma semana pro time mostrar mais evolução, pra ajeitar a bola parada, pra fazer jogadas ensaiadas, enfim. Mas eu, particularmente, não tô vendo isso e não tô conseguindo entender realmente o que tá acontecendo. Eu não sei se o Luiz Castro tá perdido, se ele não conseguiu entender o futebol brasileiro. A questão é que, por mais que a gente saiba que a gente tem que ter paciência com o projeto, a gente gostaria de ver, no mínimo, um pouquinho de evolução, né? Afinal de contas, faltam 15 rodadas para acabar o campeonato e a gente vê o Botafogo mais perto da zona de rebaixamento do que, de fato, beliscando pelo menos uma vaguinha ali em alguma coisa. E isso pra gente é muito preocupante. O Botafogo não pode, de maneira alguma, voltar para a Série B. Isso destruiria aí grande parte do projeto, né? Iria atrasar muita coisa no projeto. Então isso realmente não é o que o torcedor alvinegro pensou nem de longe, né? Botafogo cair novamente para a Série B. Isso daí não é uma opção. Então,
O que eu espero é que aconteça alguma evolução aí, gente. Alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que tá, não tá legal. Não acho que essa culpa deva ser jogada apenas no Luiz Castro, tá? Isso daí também tem uma parcela de culpa de jogadores. Eu vejo, às vezes, um pouco de displicência de alguns. Muitas decisões erradas em campo, né? E também do nosso departamento de futebol, obviamente. Então, a torcida tem que apoiar, tá, gente? O projeto é longo e a gente tem que estar junto. Mas também a torcida tem que cobrar. Isso também é um dever nosso apoiar, mas também é um direito nosso cobrar pelo menos o mínimo de evolução para que a gente fique pelo menos mais tranquilo aí no meio de tabela. É o que a gente espera daqui pra frente. E a gente não pode, por exemplo, de 9 pontos que o Botafogo poderia ter ganho contra o Ceará, Atlético Goianiense e Juventude, de 9 pontos o Botafogo conquistar 3. A gente não pode achar isso normal, gente. Diante do Botafogo, que é o Botafogo, a gente não pode aceitar isso. Então a gente tem que cobrar sim o gigante glorioso. Eu digo aqui pra vocês que nós estamos aí cobrando, tá? A gente que tem um pouco mais dessa liberdade, chega um pouco mais perto ali, né, do pessoal lá de dentro. Nós estamos juntos aí com a torcida nessa questão da cobrança e vamos torcer para que alguma evolução aconteça e que a gente passe longe da Série B. Mas e aí, galera? Dinheiro no futebol traz felicidade ou não traz? Claro que traz, né, gente? Isso é fato. Nós vemos aí que os clubes mais ricos do Brasil são os que estão disputando tudo. Mas também é um processo demorado, assim como falou o jornalista André Lofredo, e eu concordo plenamente com ele, que muito torcedor teve a esperança de que o dinheiro ia entrar e que o Botafogo ia mudar de uma hora para outra. E não é assim que funciona, isso demora um pouco, né? O próprio John Textor já disse que vai investir, mas que o objetivo hoje era se manter na Série A, né? Ficar tranquilo na Série A e aos poucos ir montando o time. Quando ele fala dessa parte da torcida, eu me incluo. Como eu disse anteriormente, eu nunca achei que o Botafogo já ia iniciar esse ano sendo campeão brasileiro, né? Indo jogar Libertadores. Não imaginei nada disso. Mas eu confesso que eu esperava um time melhor. Eu esperava pelo menos aí meio de tabela pra cima, buscando uma vaguinha em alguma coisa, né? Mas não é bem o que tá acontecendo. E o próprio Lofredo, apesar de falar que é normal isso, né? Que o projeto é demorado e tal, ele também falou sobre isso que eu tô falando, de que o Botafogo deveria pelo menos estar adotando uma postura melhor em campo, principalmente nesse jogo contra o Juventude, gente. Juventude lanterna do campeonato, né? Então, dependendo da situação, um empate fora de casa não é ruim. A gente sabe disso. Na maioria das vezes, um empate fora de casa não é ruim. Mas nesse objetivo aí do Botafogo, nessa rodada específica, na minha opinião, foi um resultado ruim. Porque o Botafogo era melhor tecnicamente, dava pra perceber isso, por mais que tivesse ali os erros, né, de posicionamento, que a gente visse que o time não estava super bem treinado, mas era nítido que o Botafogo era melhor tecnicamente e o Botafogo poderia sim ter saído com uma vitória, poderia ter se portado melhor dentro de campo, porque afinal de contas o Juventude é o lanterna, não vem jogando bem, então acho que faltou. O Botafogo poderia realmente ter apresentado coisa muito melhor. O técnico Luiz Castro, na coletiva pós-jogo, falou que o Botafogo teve oscilações e que vai continuar a ter, que é difícil construir um time novo, né? A chegada de outros jogadores no meio sempre também dificulta o coletivo, jogadores que estão em patamares diferentes fisicamente, enfim, né? Todo o discurso que a gente já sabe foi o que ele falou na coletiva. O problema é que se a gente parar pra ver a coletiva que foi dada no jogo contra o Juventude no primeiro turno, o discurso não mudou absolutamente nada. Isso é muito preocupante. Isso mostra exatamente o que eu acabei de falar. O time não teve evolução. Porque se tivesse tido evolução, o discurso não tinha como ser o mesmo, né? Então, assim,
faz todo sentido o que eu tô falando de não ter tido evolução, né? Pelo discurso dá pra perceber. Galera, eu não gosto de ficar cornetando, tá? Uma pessoa só, jogando a culpa, nada disso. Tanto que eu falei, essa culpa tem que ser distribuída não é só do Luiz Castro, tem que ser distribuída entre alguns jogadores e também o departamento de futebol. Principalmente numa semana de clássico, não é nada legal eu estar aqui falando isso, tá? Porque a Fla Press adora. Mas eu também não posso mentir. Eu não posso vir aqui usando uma máscara, né? E fingir que tá tudo lindo porque não tá. Eu vejo um Botafogo mal treinado. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu sei que vai ter gente que vai discordar. Eu sei que vai ter gente que vai concordar. É normal isso. Mas eu vejo um Botafogo mal treinado, eu vejo um Luiz Castro perdido, não vejo que o time esteja evoluindo, acho que ele poderia estar fazendo melhor com o elenco que tem, eu não vejo um elenco tão ruim assim. Então, por mais que eu não quisesse estar aqui falando isso, principalmente por ser uma semana de clássico, onde o time precisa mais ainda, né, da torcida incentivando, né? Mas eu também não posso vir aqui e falar uma mentira. Eu tô falando exatamente o que eu tô vendo e o que eu acho, tá? Pra mim, o Luiz Castro precisa evoluir muito o entendimento dele do futebol brasileiro, tá? Pra poder melhorar isso aí, pra poder a gente conseguir ver uma evolução nesse Botafogo, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o Plantão Glorioso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar. Nem sempre eu consigo responder todos, porque são muitos, mas eu tô sempre ali olhando e lendo a opinião da galera, que pra gente é bastante importante, beleza? Beijo no coração de todos e saudações alvinegras.